Olá, meninos e meninas. Vamos a mais uma correção das atividades do livro didático. Agora nós vamos corrigir as páginas 31 e 32. Peguem os seus livros e bons estudos. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Correção dos exercícios, livro didático, páginas 31 e 32. Primeira questão é: observe o problema a seguir. Em uma escola, foi feita uma pesquisa com os alunos do ensino médio sobre a prática das seguintes atividades: A. Futebol. B. Vôlei. C. Natação. Os resultados estão registrados no quadro abaixo. Quantos alunos participaram da pesquisa? Então, a gente tem ali primeiro, apenas A, 95, apenas B, 55, apenas C, 31, A e B, 33, A e C, 17, B e C, 15, A, B e C, 5. Então, o aluno resolveu dessa seguinte maneira que está aqui. Ele encontrou que o total de alunos pesquisados são 121. Mas aqui fala que a resolução ela tem alguns erros e pede para a gente explicar por que a resolução está errada e resolver de maneira correta, tá? Então, vamos ver o que foi que esse aluno fez de errado. Analisando lá os dados que foram dados no problema, ele começou a fazer certo. Então, ele pegou aqui a interseção dos três, que era 5. Ele pegou lá a interseção de A e B, que era 33, tirou 5, ficou 28. Ele pegou certo lá a interseção de A com C, que era 17, tirando 5, fica 12. E a interseção de B com C era 15, tirando a interseção de 3, 5, sobra 10. O que foi que ele fez errado? Aqui estaria certa a resolução dele se não fosse por conta de uma palavrinha que está lá no problema, que é qual? Apenas. Apenas A, apenas B, apenas C. Essa palavra apenas, ela tem o mesmo significado que somente. E nós vimos que quando tem essa palavra associada ao conjunto, o valor que está aqui é colocado integral na resolução, sem retirar as interseções, igual foi feito aqui por ele. Então, olha como é que ficaria a resposta correta. Ao invés de ele retirar aqui os valores e ficar com 50, 12, 4, ele vai ficar com 95, 55 e 31, que são os valores integrais que estão no problema. Então, para saber o total, você vai somar todo mundo. 95 mais 55 mais 31 mais 28 mais 12 mais 10 mais 5 e vai encontrar 236, certo? 2. Ita, São Paulo. Considere as seguintes afirmações sobre o conjunto U. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A primeira fala: vazio pertence a U e o número de elementos de U é 10. Vamos ver? Vazio é um subconjunto. Eu não posso associá-lo com esse símbolo de pertence ou não pertence. Pertence, não pertence, vamos lembrar, é só elemento para conjunto. Então, essa primeira afirmação, só nesse início aqui, eu já posso dizer que ela é falsa, tá? Segundo, vazio está contido em U e o número de elementos de U é 10. Aqui sim está certo, ó. Vazio está contido em U, correto, e o número de elementos aqui de U são 10. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Então, a 2 é verdadeira. 3, 5 pertence a U e 5 está contido em U. Observem ali 5 elementos, tá vendo? Está contido em U. Então, correto. 5, quando está aqui entre chaves, ele representa o quê? Uma parte ou um subconjunto de U. Então, está corretíssimo. Está contido em U. Então, essa representação vai pedir o símbolo está contido. Então, a 3 também é verdadeira. 4. 0, 1, 2 e 5, interseção com 5 é igual a 5. Observe que aqui está a pegadinha da questão, tá? O que transforma a questão um pouco mais difícil.
Se você fosse analisar aqui separadamente a situação, você ia de fato ver que o elemento comum aqui é o 5, certo? Mas, para a gente colocar o resultado, eu não posso colocar esse 5 sem estar entre chaves, porque aqui me indica que eu tenho 5 elementos que são comuns e não apenas o número 5. Então, por causa disso, a nossa afirmativa está falsa. Portanto, pode-se dizer, então, que é ou são verdadeiro ou verdadeiras. Qual alternativa, então? Quais são verdadeiras? Apenas 2 e 3. Então, resposta certa, letra C. Próxima, questão 3. UECE. Os conjuntos x, 0, 4, 5, 6, 7x e y, 1, 3, 6, 8x e y possuem o mesmo número de elementos e x interseção com y é igual a 2, 6, 7. Para os elementos x e y, o valor numérico de 7x menos 2y é... Primeira coisa, para a gente resolver aqui esse valor numérico, eu preciso ter quem? X e y que estão faltando. Se eles possuem o mesmo número de elementos e a interseção são esses 3, então, quem está faltando aqui no conjunto X? Quem seria esse X, então? Só de você observar aqui embaixo, você vai ver qual número que está aqui na interseção que não está nos outros. Observe, então, de cara eu posso dizer que o X é igual a 2. Então, x é igual a 2, porque eu tenho o 6 está aqui. Eu tenho o 7 está aqui. Qual que está faltando aqui da interseção? O número 2. Então, x aqui é 2, x aqui é 2. E o y? O 6 está aqui. O 2 está aqui. Qual que está aqui que não está no conjunto y? É o 7. Então, y é igual a 7. Pronto. Tendo x como 2 e y como 7, vamos resolver agora aquela expressão. 7x menos 2y. Então, 7 vezes 2 menos 2 vezes 7. 7 vezes 2, 14, menos 2 vezes 7, 14, resultado 0. Então, resposta certa, letra A. Confere aí. 4. Em uma pesquisa feita com 50 sócios de uma cooperativa, constatou-se que 30 são produtores de arroz, 20 são produtores de feijão e 10 produzem arroz e feijão. Nessas condições, é verdadeiro afirmar que, dos sócios pesquisados, vamos ver o seguinte, ó, para nós resolvermos essa questão, vamos colocar esses dados no diagrama. E aí depois eu vou ver qual das alternativas está certa. Tá vendo que eu já marquei a letra C como a resposta certa. Mas só para não marcar a resposta, e deixar só pela resposta, eu vou mostrar o cálculo para ficar melhor e mais compreensível para vocês. Olha lá. Então, eu tenho aqui, ó, esse conjunto primeiro são as pessoas, né, no caso, os produtores de arroz. Aqui os produtores de feijão. Então, eu vou começar pela interseção dos dois, que aqui fala que 10 produzem arroz e feijão, ou seja, interseção. 30 são produtores de arroz. Então, eu pego 30, tiro 10, sobra 20. 20 são produtores de feijão. Então, eu pego 20 menos 10, sobra 10. Se eu somar 20 com 10, 30, com 10, 40. Mas aqui não fala que são 50 sócios? Então, estão faltando 10. Ou seja, 10 não produzem nem arroz, nem feijão. Está do lado de fora. Então, vamos lá. A letra A fala, 60% produz somente arroz. Ó, quem produz somente arroz é 20 sócios. 20 sócios representa quantos por cento de 50? Na verdade, representa 40%. Então, a letra A está falsa. B. Exatamente 10% não produzem nem arroz nem feijão? Falso. São 10 sócios que não produzem. Mas 10 relacionado com 50
São 20% e não 10%. Cuidado com isso, tá? Letra C. 80 produzem arroz ou feijão. Será que 80% produz arroz ou feijão? Vamos ver? Ó, eu tenho aqui 20 mais 10 vai dar 40. 40 em relação a 50 são exatamente 80%. Então, de fato, 80% produz arroz e feijão. Então, tá certo. Letra D. 100% dos produtores de pelo menos uma das duas culturas. 100% são produtores de pelo menos uma das duas? Falso. Olha essa quantidade que não produz aqui nenhuma, tá? Letra E, exatamente 30% produzem somente arroz. Não, nós acabamos de ver que são quantos por cento? 40%, tá? Que representa esses 20 aqui. Tranquilo? Questão de vestibular é assim mesmo, tá, gente? Tem sempre uma pegadinha ou outra que quer fazer com que você erre, mas você tem que ser mais esperto do que eles. 5. UFPE. Das companhias que publicam anúncios nos jornais C, D ou F, sabemos que 30 publicam no C, 25 publicam no D, 30 publicam no F, 10 publicam em C e D, 9 publicam em F e D, 11 publicam em C e F e 6 publicam em C, D, F. Primeiro, antes de a gente partir para a questão que é de V ou F, eu vou colocar aqueles dados ali no diagrama para facilitar a nossa compreensão, tá? Sempre começando pelas interseções, depois para fora. Vamos lá? Ó, aqui, 6 publicam em C, D e F. Então, sempre começa com a de 3. Agora, vamos para a de 2. Ó, aqui fala 10 publicam em C e D. Então, 10 tirando o 6 vai sobrar 4. Acompanhe aqui. 9 publicam em F e D. Então, 9 tirando 6 vai sobrar 3. E 11 publicam em C e F. Então, 11 tirando 6 vai sobrar 5. Agora, ó, cada um separar. 30 publicam em C. Mas se eu pegar 30 e tirar, tá vendo? O 30 está aqui no C. Se eu tirar 4 mais 6 mais 5, ou seja, se eu tirar aqui 15, vai sobrar apenas 15. 25 publicam no D. Então, vamos lá? Mas o D já tinha 4, 6 e 3. Então, tinha 13. 25 menos 13 vai dar 12. E 30 publicam no F. Então, eu tenho que tirar aqui o 5, o 6 e o 3. Então, tirando 14 aí, 30 menos 14, sobra 16. Agora, vamos julgar as alternativas lá em verdadeiro ou falso. Considerando essas informações, analise a sentença a seguir. Letra A. 11 companhias publicam anúncio em exatamente 2 dos 2 jornais. Vamos ver? 4 mais 5 mais 3 vai dar 12 e não 11. Falso. Letra B. 18 companhias publicam anúncios em pelo menos 2 dos jornais. Pelo menos é a mesma coisa que no mínimo, ou seja, nos 2 ou nos 3. 4 mais 5, 9. 6 mais 3, 9. Então, 9 mais 9 vai dar 18. Corretíssimo, verdadeiro. Letra C. 43 companhias publicam anúncios em um único jornal. Vamos ver? O único jornal está aqui, ou no C, ou no D, ou no F. Então, 15 mais 12, 27. 27 com 16 vai dar 43. Corretíssimo, verdadeiro. Letra D. 61 companhias publicam anúncio em pelo menos um dos 3 jornais. Pelo menos é o quê? No mínimo 1. Então, publica em 1, ou nos 2, ou nos 3. Nesse caso, é a soma de todo mundo. Somando todo mundo, a gente vai ter 61. Pode conferir aí. Verdadeiro. Letra E. 13 companhias publicam anúncios apenas no jornal D. Apenas no jornal D é quantas, gente? 12 e não 13. Falso.
6. UFT. Em uma população de 400 pessoas, foram realizados exames para detectar anemia e exames para detectar verminose. Dos resultados obtidos, observou-se que 80% das pessoas que possuem anemia possuem também verminose. 50% das pessoas que possuem verminose possuem também anemia. 220 pessoas não possuem nem verminose nem anemia. Das 400 pessoas, a porcentagem correspondente ao número de pessoas que possuem anemia é. Então, ali, ó, os únicos dados que a gente tem concreto é total de pessoas que foi realizado e aqui a quantidade de pessoas que não possuem nem verminose e nem anemia, ou seja, que está do lado de fora. Então, eu posso dizer que a interseção aqui dos dois vai ser x, 220 vai estar fora, e aqui a gente vai montar um esquema de resolução a partir dessas duas informações que foram dadas aqui, tá? Observe. Sendo y e z, respectivamente, as quantidades de pessoas com anemia e verminose temos. X é igual a 0,80, que é a mesma coisa que 80%, de y. Se eu pegar aqui esse 0,80 e passar dividindo para cá, não se esqueça que aqui é 1x. Então, vai ficar y é igual a 1 dividido por 0,80 vai ficar 1,25. Então, y é igual a 1,25 de x. Presta atenção. X é 50% de z, ou 0,50. Mesmo caso. Para ficar só com z, eu ia passar para cá. Como aqui é 1x, então 1 dividido por 0,50 vai dar 2. Então, z é igual a 2x. Se eu pegasse y mais z menos x, que é a interseção, mais 220 tem que dar os 400, certo? Então, substituindo, y não é 1,25, z não é 2x, então, tá vendo? Ó, ficou tudo em função de x. 1,25x mais 2x menos x vai dar 400 tirando 220, 180. Somando aqui, 2,25x é igual a 180, passando para cá dividir, x é igual a 80. Portanto, 100 pessoas têm anemia. Então, y é igual a 1,25 vezes 80, que vai dar essas 100, tá? Só para você entender esse cálculo aqui. 100 corresponde a quantos por cento de 400? Exatamente 25%. Resposta letra C. 7. UFF, Rio de Janeiro. Uma pesquisa foi realizada para avaliar o consumo de 3 marcas de sucos. Descobriu-se que de 100 pessoas entrevistadas, 83 consomem pelo menos uma das 3 marcas, 57 consome somente uma delas e 19 consome somente 2 das 3 marcas citadas. Determine o número de pessoas entrevistadas. Letra A, que não consome nenhuma das 3 marcas. Letra B, que não consome as 3 marcas citadas. A resolução dessa questão é mais de raciocínio lógico mesmo. Olha lá, eu coloquei lá os sucos chamando de A, B e C, tá? As 3 marcas, poderia ser qualquer outro aí que não foi dado lá pra gente. Mas vamos pensar, só de analisar a questão, você vai ver por interpretação que a gente consegue chegar na resposta, sem efetuar, no caso aqui, colocando os valores em seus devidos lugares. Ó, se de 100 pessoas entrevistadas, 83 consome pelo menos uma das 3, pelo menos é no mínimo uma. Então, quer dizer que elas consomem uma marca, 2 ou as 3. Então, aqui está o meu total de pessoas que consomem algum tipo do suco, tá? Ou um dos sucos, ou 2 tipos deles, ou os 3. Então, quem não consome nenhum? Eu vou pegar o total e tirar aqui quem consome alguma coisa. 100 menos 83 vai dar 17 pessoas. Letra B fala assim, ó, que consome as 3 marcas citadas, ou seja, quem é a interseção dos 3? Quem vai estar aqui dentro? Essa é mais simples, ó. Se 57 consome somente uma e 19 consome somente 2,
Então, eu tenho, ó, somando essa partezinha mais essa, daria os 57. Somando essa e essa, vai dar os 19. Então, se eu tenho 83 pessoas que consomem algum tipo dos sucos, então eu vou pegar 83 e tirar os 57 e o 19 e vou encontrar 7 pessoas. Então, a letra A, resposta 17, e a letra B, resposta 7 pessoas. 8. O EPB. Em 1872, o matemático alemão Richard Dedekind, 1831 a 1916, fez entrar na aritmética, em termos rigorosos, os números irracionais, que a geometria sugerira há mais de 20 séculos. Os números racionais se opõem aos números irracionais. Qual é a alternativa verdadeira? Para a gente resolver essa questão, eu coloquei aqui do lado um exemplo de cada para ver se a alternativa é verdadeira ou se a alternativa é falsa, certo? Então, vamos para a primeira ali, ó. A soma de dois números irracionais positivos é um número irracional. Nem sempre. Observe aqui, ó. Se eu pegar 1 mais raiz de 2, um número irracional, e somar com 4 menos raiz de 2, outro número irracional, se eu pegar raiz de 2 positiva menos raiz de 2 negativa, eu posso cortar. 1 mais 4 vai dar 5, então é um número racional. Então, nem sempre vai ser irracional. Então, falsa. A diferença entre um número racional e um irracional é um irracional. De fato, ó, 5 menos raiz de 6 vai ficar 5 menos raiz de 6. Irracional, tá? Letra C. A raiz quadrada de um número racional é um número irracional. Nem sempre. Ó, a raiz quadrada de 100, que é um número racional, é 10, que dá um número racional. Então, essa está falsa. Letra D. O produto de dois números irracionais distintos, ou seja, diferentes, é um número irracional. Nem sempre, olha. Raiz de 2 é irracional, vezes raiz de 8, que também é irracional. Vai dar raiz de 16, mas o resultado de raiz de 16 é 4, que é um número racional. Letra E. O quadrado de número irracional é um número racional. Não, olha para você ver. Raiz quarta de 2 elevado ao quadrado vai ser raiz de 2. Então, nem sempre vai dar um número racional. Nesse caso, por exemplo, deu um número irracional. Confere? Próxima. 9. Analise cada uma das afirmações a seguir e assinale V se for verdadeira ou F se for falsa. Considere que todas as medidas são expressas em uma mesma unidade. Todas as alternativas estão falando sobre os lados do quadrado e as diagonais do quadrado, tá? Só a letra C que vai falar o conceito de área. Então, para a gente resolver essa questão, eu vou colocar aqui primeiro que se a medida do lado do quadrado for dado por L, ou seja, uma incógnita qualquer, tá? Poderia ser x, y, da forma que vocês quiserem. Então, a diagonal sempre vai ser o lado multiplicado pela raiz de 2, viu? Quem quiser depois pesquisar, esse valor aqui ele vai surgir a partir do teorema de Pitágoras, viu? Agora, vamos julgar as alternativas aqui, ó. A primeira fala, letra A. Se a medida dos lados de um quadrado é dada por um número racional, então a medida de cada uma de suas diagonais é dada por um número irracional. Vamos ver aqui? Por exemplo, se L for 2 centímetros, ou seja, o lado do quadrado é 2 centímetros. Então, a diagonal seria 2 raiz de 2 centímetros. Então, aqui é o número racional, aqui é o número irracional, ou seja, verdadeira. Letra B. Se a medida dos lados de um quadrado é dada por um número irracional, então a medida de cada uma de suas diagonais é dada por um número irracional. Nem sempre. Olha lá. Se o lado for raiz de 2 centímetros e a diagonal é sempre lado vezes raiz de 2, então ficaria raiz de 2 vezes raiz de 2 da raiz de 4, que é 2. Então, o lado é irracional, mas a diagonal é um número racional,
Ou seja, então, essa afirmativa está falsa. Letra C. Se a medida dos lados de um quadrado é dada por um número irracional, então a área é dada por um número racional. Nem sempre. Olha lá. Suponhamos que o lado do quadrado seja raiz cúbica de 3, que é um número irracional. A área do quadrado é o lado elevado à potência 2. Então, vocês devem saber isso aqui, tá? L ao quadrado. Então, eu pego o lado e elevo a 2. Vai gerar para mim raiz cúbica de 9. Raiz cúbica de 9 também é um número irracional. Ou seja, aqui está dizendo que a área seria racional. Então, a alternativa está falsa. Então, o resultado final, VFF. Próxima, 10. Dados conjuntos x e y, a diferença entre x e y é o conjunto x menos y, onde x pertence ao conjunto x, portanto, x não pertence a y. Dados conjuntos intervalos A, fechado em 2, fechado em 5, e B, fechado em 3 e fechado em 4, temos A menos B e B menos A, que são as operações que estão aqui nas alternativas. Mas, para a gente fazer as operações, eu preciso fazer os intervalos. Então, está aqui para a gente, ó. O intervalo A, ele é fechado em 2, fechado em 5. O intervalo B, fechado em 3, fechado em 4. Quem seria, então, A menos B? Vamos lá? Se de dentro do A eu tirar esse pedacinho aqui, eu vou fracionar o meu intervalo em 2 pedaços menores. Olha lá, que vai desde o fechado em 2 até o aberto em 3. Por que está aberto? Porque aqui é fechado e aqui é fechado. Então, se eu retirar o elemento 3, ele não vai participar do intervalo. Vai ficar com a bolinha aberta. Esse outro pedacinho aqui, a mesma coisa, tá vendo? Aqui tem o 4 e aqui também. Então, tirando o 4 daqui, vai ficar uma bolinha aberta no 4 e outra fechada no 5. E quem seria B menos A? Então, se eu vier aqui em B e tirar todo o intervalo A, olha o que vai sobrar. Nada. Então, será um conjunto vazio. A alternativa que representa essa resposta é a letra E. Olha para você ver. A menos B vai ser fechado em 2, aberto em 3. União com aberto em 4, fechado em 5. Eu não sei se eu já falei nas aulas anteriores, mas se eu falei, eu vou reforçar. Toda vez que você tiver o parênteses, ele sempre vai representar um intervalo aberto, viu? E B menos A vai ser um conjunto vazio, certo? Fim da nossa correção. Espero que você tenha aprendido. Bons estudos e até mais.